Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa aula sobre o romantismo, tá? Na verdade, na primeira aula eu passei as principais características e a origem do romantismo para a gente entender um pouco o contexto histórico e como se configura esse período importante da nossa literatura. E agora nessa segunda aula eu vou falar a respeito de alguns autores do romantismo europeu que são a base, né, do romantismo que nós vamos encontrar no Brasil, por conta, claro, da relação entre o Brasil e a Europa, o Brasil e Portugal. E, claro, ao final da aula também vou falar sobre os autores do romantismo lá de Portugal, que são importantes para nós no que diz respeito à nossa literatura. Tudo bem? Vamos lá? E a gente começa falando talvez daquela que seja uma das figuras mais importantes, não apenas da literatura romântica, mas da literatura universal, tá? Essa escritora que veio lá da Inglaterra, né? Ela não apenas tomou conta da literatura da sua época, se tornando extremamente popular, como ela é popular até os dias de hoje. Alguns dos livros mais vendidos no mundo ainda são livros da Jane Austen. Tá? A Jane Austen, ela é uma escritora que ela tem como principal característica, eu acho, a sua ironia e o seu humor meio ácido. Quando você lê as obras da Jane Austen, você encontra lá uma certa crítica social, não muito aprofundada, talvez, porque, claro, nós estamos no romantismo, e a preocupação dela é a mesma preocupação dos outros românticos, ligados aos sentimentos, à subjetividade, tá? E é nisso que a gente tem que pensar quando a gente fala de romantismo, tá? Em sujeito, em sentimentos, em emoções, tá? Então, só que os romances que ela propõe não são romances extremamente emotivos ou melosos e etc. Não, ela na verdade rejeita os chamados romances sentimentais que eram bastante comuns no século XVIII, tá? Romances de amorzinho, casalzinho na floresta, aí se beijando, que bonitinho, vão ficar junto para sempre. Não, o romance dela tem características muito mais reais, muito mais próximas dos sentimentos e das vivências experienciadas por pessoas reais, concretas, tá? E essa é uma preocupação que dá origem, digamos assim, a outro período literário que a gente vai ver depois, tá? Que é o realismo. De certo modo, a Jane Austen faz uma pontezinha já pro realismo, tá? Agora, é fundamental entender que a Jane Austen é uma mulher, tá? No final do século XVIII, início do século XIX. Então, os direitos de publicação de obras e de qualquer outro tipo de direito para as mulheres eram bastante restritos, né? As mulheres elas sofriam com bastante opressão e não tinham muito espaço de voz. Então, originalmente, as obras da Jane Austen foram publicadas de maneira anônima, tá? Ela não escrevia o seu nome. Com o tempo, tá, ela passou a assinar as obras e ganhar um certo destaque. Mas originalmente era até considerado meio feio uma mulher escrever. Especialmente porque as obras dela trazem críticas, tá? Crítica, por exemplo, aos casamentos arranjados e a dependência das mulheres em relação aos seus maridos. A gente pode falar que ela é uma precursora de certas questões que a gente iria ver só lá no feminismo, no final do século XIX. Então, nós temos aí uma autora que lança bases até de um pensamento de emancipação das mulheres. Por isso Jane Austen é tão importante. Tanto que ela é considerada por muitos uma autora de transição para o período realista, tá? Talvez a obra mais famosa dela seja a obra Orgulho e Preconceito. Ela é autora também de Emma, Mansfield Park, Razão e Sensibilidade, mas é fundamental entender que a dona Jane Austen, né, enquanto autora do romantismo, ela é uma autora muito preocupada com essa crítica, com essa reflexão sobre a sociedade, sobre o tempo dela e sobre principalmente a maneira como as mulheres viviam dentro da sociedade. Então, essa é a base, por exemplo, do Orgulho e Preconceito, tá? E todo Orgulho e Preconceito é fundamentado na instituição do casamento e tudo aquilo que trazia como consequência para as jovens meninas do século XIX. Mary Shelley. Mary Shelley, né, é a criadora do gênero ficção científica. Tá? Ela cria esse gênero por conta da publicação do seu romance mais importante, Frankenstein, que é o primeiro grande romance de terror da história da literatura.
certo? O nome de solteira da Mary Shelley era Mary Wollstonecraft Godwin, e isso vem da sua mãe, tá? Que era uma feminista, uma pré-feminista importantíssima, tá? E do seu pai, também ligado a essas questões sociais e políticas, etc. E ela se relaciona com um poeta que deu origem ao nome que ela usou ao longo da vida, né? Que é o Percy Shelley, o Percy Bysshe Shelley, tá? O Shelley morre ainda razoavelmente jovem, né? E por conta da morte do Shelley, ela passa a usar o nome dela, mas num primeiro momento, quando ela publica o Frankenstein, muita gente duvida que aquela obra fosse dela. Acham que a obra era do marido, porque como uma mulher escreveu uma história de horror, uma história terrível como essa, com violência, com monstro, que raios é isso? Isso não é típico de mulheres, né? E na verdade, esse livro é fruto de uma história muito interessante. A Mary Shelley participou de uma competição, tá? Junto com outros amigos, liderados por um cara que a gente vai comentar depois, o Lord Byron. E nessa competição foi pedido que cada um escrevesse uma história de terror. E a história mais assustadora ia ser a ganhadora. Uma competição entre amigos, né? E ela escreveu o Frankenstein. E eles falaram, nossa, isso aí é algo que precisa ser transformado em algo maior. E ela criou o romance e acabou se tornando mundialmente conhecida por conta dessa obra, tá? Que é, até hoje, uma das histórias de terror mais importantes que nós temos no mundo. Nós tem filmes, até os dias de hoje, baseados na obra da Mary Shelley. Outras escritoras importantes desse período são as irmãs Brontë, tá? Charlotte Brontë, Emily Brontë e Anne Brontë. As três foram escritoras, tá? Elas tinham um quarto irmão, que era pintor, todos artistas na família, né? E devido ao preconceito da época, elas não escreveram as suas obras com os nomes delas. A gente foi conhecer os nomes delas depois, tá? As obras delas eram escritas com nomes masculinos. Curré, Elise e Acton Bell, tá? E vejam que é interessante porque o primeiro nome primeira letra de cada um desses nomes, na verdade, é o primeira letra do nome de cada uma das meninas, tá? As três, elas morreram. Isso é interessante. Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo de todo o romantismo e é uma marca do romantismo, tá? Que é uma enorme epidemia de tuberculose. Uma doença que hoje em dia é razoavelmente controlada, né? A gente tem tuberculose, mas não tão quanto naquela época. A tuberculose foi considerado o chamado mal do século, né? No final do século XIX, muitas pessoas morreram de tuberculose e morriam muito jovens. E as três irmãs morreram em torno de 30 anos de idade de tuberculose, tá? Na época dela, a Charlotte se tornou a mais famosa com o seu romance Jane Eyre, né? Mas a que mais nós conhecemos é a Emily, né? A Emily Brontë, por conta do Morro dos Ventos Uivantes, tá? Que é um romance conhecidíssimo, influente. Outros autores da literatura, até os dias de hoje, sempre mencionam o romance como uma referência, tá? E é interessante porque a Anne, né, a outra irmã, a terceira das irmãs, publicou um romance que na época foi considerado impróprio para mulheres. E vejo que é uma mulher a autora do romance, né? A visão que eles tinham da mulher naquela época era uma visão de que a mulher era um ser frágil, que precisava ser protegido e todo assim. Aí, meu Deus, ai, mulher, coitadinha, ai, que dó, aí tem que proteger, botar numa redoma de vidro, a florzinha. E isso é uma bobagem sem tamanho. As escritoras mais poderosas desse período são todas mulheres, e o caso das três irmãs, três autoras incríveis que escreveram romances que chegaram até os dias de hoje como referência da literatura daquele período, tá? Bom, um autor bastante importante, fundamental na Inglaterra da era vitoriana, né, que é um dos períodos que nós estamos tratando aqui, é Charles Dickens, tá? Ele tem uma história de vida interessante que inspirou um dos seus livros mais importantes, o livro Oliver Twist, né? Ele trabalhou ainda quando era criança em fábricas, limpando chaminés e lareiras, né? E isso levou a narrativa dele, que faz uma crítica, né, da vivência dessas crianças que na época da Revolução Industrial Inglesa trabalhavam nas fábricas, né, na época que não era proibido botar crianças para fazer um tipo de trabalho que era praticamente um trabalho escravo, né? Por isso, inclusive, que as narrativas dele, apesar de terem, sim, uma origem no romantismo, tem uma crítica social e uma forte reflexão
que liga ele também ao período posterior que a gente vai estudar ao realismo. Ele é considerado um dos autores, junto com outros que a gente comenta aqui, de transição do romantismo para o realismo. As obras dele são marcadas pelo humor e pela ironia e trazem uma grande crítica social, especialmente a pobreza, né, o desemprego, a violência, as condições de trabalho terríveis vividas pela população mais pobre, né? E é o que nós chamamos de romance urbano, né? Ele relata principalmente a vida nas grandes cidades, tá? E ele traz uma característica que é fundamental para o romance do século XIX, que são as descrições extremamente detalhadas e sugestivas de situações, eventos e espaços, tá? Talvez a obra mais conhecida dele para o grande público seja Oliver Twist e também o clássico Um Conto de Natal, né? Que é aquela história do avarento que recebe a visita de 3 espíritos do Natal, né, etc. Vocês já devem ter visto várias adaptações disso, inclusive da Disney, etc. Então, é uma obra de referência sobre o Natal, né? Bom dia, Sr. Scrooge. Cratchit, que faz com esse pedaço de carvão? Eu só estava querendo dissolver a tinta. Bah! Usou esse pedaço há 10 dias. Vamos, continue o seu trabalho, Cratchit. Por falar em trabalho, Sr. Scrooge, amanhã é dia de Natal e eu pensei que poderia ter meio-dia de folga. Natal, né? Bem... eu creio que sim. Mas vou lhe deduzir meio-dia de trabalho. Deixe-me ver. Eu lhe pago 2 shillings por dia. São 2 shillings e mais um penny, patrão. Ah, é. Eu lhe dei um aumento há 3 anos. Sim, senhor, quando eu passei a lavar a sua roupa. Está bem, Cratchit. Trabalhe enquanto eu olho os meus livros. Aí, tome. Mais uma trouxa de roupa para você lavar. Sim, patrão. Deixe-me ver. 50 libras e 10 shillings de Macduff. Mais os 80% de juros cobrados diariamente. Dinheiro. Feliz Natal! E um Feliz Natal pro senhor, mestre Fred. Pá, bobagem. Feliz Natal! Bom, Victor Hugo, ou em francês Victor Hugo, né, que seria a pronúncia adequada do seu nome, né? É um autor extremamente conhecido por conta de 2 das suas obras, né, que se tornaram referência não apenas na literatura, mas no cinema, né, que são Os Miseráveis, tá, que virou um musical e que se tornou super conhecido tanto nos teatros, na Broadway, nas apresentações musicais tradicionais, quanto no cinema, pelos filmes e adaptações já feitos ao longo da história, né? E, claro, o Corcunda de Notre Dame, que muita gente conhece pelo desenho da Disney, mas na verdade tem uma longa história, né? E que traz também uma referência na obra O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, tá? Política e social. Então veja que os românticos europeus, principalmente, mas todos em geral, não abandonavam a questão política e social por conta do seu idealismo, tá? Mas ela não aparecia às vezes de maneira objetiva, direta, ou não eram romances preocupados apenas com isso, como a gente vai encontrar, por exemplo, no realismo, tá? Ele escreveu peças teatrais, romances e poesia, mas ele é muito, obviamente, mais conhecido pelos seus romances, e ele possui uma posição extremamente progressista, reformista e liberal, fazendo uma grande crítica da miséria e da injustiça, meio que nos moldes também do que a gente vê com o Charles Dickens. Bom, aqui eu estou falando até este momento, né, a respeito dos autores do romance, tá? Mas se eu fosse falar da poesia, da literatura poética do romantismo, quais são as suas principais características? Quem são os seus mais relevantes autores? No caso da Europa, eu acho que a gente pode partir de uma figura que é uma figura emblemática da poesia europeia e da poesia romântica, que se tornou inclusive o nome de um jeito de compor, um jeito de escrever obras, né? Que é o Lord Byron. Lord Byron é considerado o criador de um tipo de poesia que nós chamamos de poesia ultrarromântica. Se ele não é o criador, ele talvez seja o maior expoente dessa poesia, né? Que é uma poesia que traz uma carga muito forte de sentimentalismo, tá? Um nível até brega, digamos assim, meio piegas, né? De sentimentalismo exagerado.
há uma enorme exaltação à liberdade. Liberdade de tudo, tá, gente? Liberdade de consumir o que você quiser, fazer o que você quiser. Tanto que ele é famoso, por exemplo, por ser o primeiro grande autor da literatura a mencionar explicitamente o consumo de drogas como a maconha, tá? Por conta da ideia de que as pessoas tinham o direito de fazer o que bem entendessem, além dos seus famosos escândalos e encontros, né, que ele tinha nos cemitérios e coisas do tipo. Ele é, por exemplo, responsável pelo concurso que dá origem ao surgimento do Frankenstein, no qual a Mary Shelley compete com outro autor por quem escrevia uma obra mais assustadora. Tá? E o seu poema mais famoso é Dom Juan, tá? Que tem a ver com o personagem Dom Juan, que você já deve ter ouvido falar, o conquistador Dom Juan, né? E uma característica também muito forte da poesia dele e muito da literatura romântica que a gente vai encontrar, tá? É a presença cada vez mais forte de imagens ligadas à morte, tá? E ao horror. A morte se torna um tema muito forte dentro da poesia do romantismo, tá? E ela se torna até um motivo de admiração para alguns. É o caso dos escritores do que a gente chamaria de trupe byroniana, né? Os escritores byronianos, que são inspirados pelo Byron, têm uma relação muito interessante com as imagens e as características estéticas ligadas à morte, tá? Esse é o exemplo do poema Versos inscritos numa taça feita de um crânio. Não te assustes, não fugiu o meu espírito. Vê em mim um crânio, o único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fronte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Vivi, amei, bebi, tal como tu, morri. Que renuncia a terra aos ossos meus, enche. Não podes injuriar-me, tenho verme lábios mais repugnantes do que os olhos teus. Bebe enquanto puderes, quando tu e os teus já tiverdes partido, uma outra gente possa te redimir da terra que abraçaste, e festeje com o morto a própria rima tente. E por que não, se as frontes geram tal tristeza através da existência, curto dia, redimidas dos vermes e da argila, ao menos possam ter alguma serventia. Então vejam que é um texto extremamente forte, com imagens como a imagem do verme, do cadáver e etc., que trazem essa referência ao mundo da obscuridade, do ocultismo, tá? Que é muito forte na poesia ultrarromântica, tá? Elizabeth Barrett Browning, tá? É uma escritora também inglesa, tá? Com poemas de temática romântica e religiosa, certo? E que ficou muito famosa ainda muito jovenzinha. Ela inclusive era admiradora do poeta português Luís de Camões, aquele do classicismo, dos Lusíadas, né? E por isso a principal obra dele, chamado de Sonetos da Portuguesa, na verdade são sonetos inspirados pelos poemas do Camões. Tá? Então seus sonetos portugueses, eles têm, na verdade, muito mais relação com o classicismo camoniano, né? Só que com temas ligados ao período romântico, tá? Lembrando-se que lá no Camões você tem uma força muito grande do neoplatonismo, né? O Platão vem com aquela ideia do ideal, da mulher ideal, do mundo ideal e etc. Isso participa, né, da poesia do Camões, e nós vamos encontrar um pouco aqui também na poesia da Elizabeth Browning, como nesse soneto, que é um dos sonetos da Portuguesa. Amo-te quando em largo, alto e profundo, minha alma alcança quando, transportada, sente alongando os olhos deste mundo os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, a luz do sol na noite sossegada, e é tão pura a paixão de que me inundo quanto o pudor dos que não me pedem nada. Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé da minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas. Por toda a vida, e assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei depois da morte. Então vejam do predomínio do sentimentalismo, né, do exagero amoroso, tá? Um amor tão forte, tão intenso, que é repetido como uma grande paixão e que continuará vivendo mesmo depois da morte do eu lírico, né? E há vários outros poetas importantes, tá? Como a famosa George Sand, tá? Que é uma escritora fundamental, teve um relacionamento conhecido com o Chopin, ela desafiava as diretrizes da sociedade se vestindo como homem, né? Era uma coisa bastante escandalosa para aquele período. O Alexandre Dumas,
Alexandre... segunda vez que eu falo o nome desse cara e é Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, que é autor das famosas histórias dos Três Mosqueteiros, né? Nos Estados Unidos você tem uma figura que é uma das minhas favoritas, tá? Inclusive eu tenho aqui. Pera aí. Por falta de uma, eu tenho duas versões do Moby Dick, né? Uma versão original em inglês, né, com texto bilíngue, português e inglês, e uma outra versão que é essa tradução aqui importantíssima e fundamental, tá, da obra, uma das melhores traduções lançadas no Brasil, eu acredito, de língua inglesa, tá? E o Herman Melville é um dos autores mais importantes desse período, autor desse texto, né, desse grande romance Moby Dick, tá, sobre a terrível baleia branca, tá? E é um exemplo muito característico, tá, do romance romântico, pela sua extensão, pelas descrições extremamente detalhadas daquele período, daquela vivência entre as pessoas, tá? As pessoas, no caso aqui, navegantes em busca de enfrentar essa terrível baleia, tá? Nós temos o Edgar Allan Poe, escritor fundamental, criador dos contos de suspense e horror, que até hoje muitas pessoas acompanham, também poeta, tá? Emily Dickinson, autora de poemas e histórias importantíssimas da literatura norte-americana, Sir Walter Scott, William Blake, John Keats, Wordsworth, Coleridge, são diversos autores. Se eu pudesse, eu passaria horas e horas falando a respeito da obra desses escritores, tá? Especialmente do Herman Melville. Bom, em Portugal, o romantismo surge muito e se estabelece em torno de um grupo de poetas, né, de um grupo de autores, que vem, num primeiro momento, a partir da publicação do poema Camões, tá? O nome já deixa bem claro sobre o que ele fala, tá? Que é do autor Almeida Garré, tá? Que é uma tentativa de buscar, de resgatar o orgulho perdido de Portugal. Lembrando que Camões, né, escreveu Os Lusíadas, um poema nacionalista fundamental, que fala sobre a glória do povo português e etc. Então esse poema do Almeida Garré tenta buscar esse espírito perdido do nacionalismo, que é uma característica do romantismo, né? O nacionalismo exacerbado, tá? Nesse momento, o país estava sob o domínio da Inglaterra e vivia uma gravíssima crise política que vai levar, obviamente, à ida da família real portuguesa para o Brasil e etc. Então a gente tem uma crise enorme em Portugal que influencia muito a geração romântica portuguesa, tá? E assim como no Brasil a gente vai ter 3 gerações românticas. Em Portugal nós também temos, tá? A primeira geração é aquela que tem influências do arcadismo, mas é uma geração de transição. E muita preocupação com questões históricas, políticas, nacionalismo, tá? E o nacionalismo deles vai ser um nacionalismo bem medieval, uma idealização da época da Idade Média e das conquistas marinhas de Portugal, do período do Renascimento, tá? E uma grande idealização da mulher. E aí nós temos autores como o Almeida Garré, que eu já mencionei, e o Alexandre Herculano, tá? A segunda geração, assim como no Brasil, é a geração do mal do século, né? O mal do século aí é a tuberculose, tá? E a depressão e aquele pessimismo forte, tá? Que vem carregados de um negativismo, uma ligação com a morte, morbidez e um sentimentalismo exagerado. É a geração byroniana, né? Ligada ao pensamento e à poesia do Lord Byron, da qual em Portugal faz parte Camilo Castelo Branco, tá? Escritor de romances que tem essas características. E a terceira geração é a geração que foge dos exageros e busca uma literatura mais espontânea, lírica, musical e até mais divertida, como é o caso dos autores João de Deus e Júlio Diniz, tá? E aí eu trago para vocês um poema do Almeida Garré, que é simbólico desse período da literatura em Portugal. Saudade, gosto amargo de infelizes, delicioso pungir de acerbo espinho, que me estás repassando o íntimo peito, com dor que os seios d'alma dilacera.
Mas dor que tem prazeres, saudade. Misterioso numen que alviventas, corações que estalaram e gotejam, já não sangue de vida. Não já sangue de vida, mas delgado, soro de estanques lágrimas, saudade. Mavioso nome que tão meigo soas, nos lusitanos lábios não sabido das orgulhosas bocas dos sicambros, destas alheias terras, ó saudade. Mágico numen que transportas a alma do amigo ausente ao solitário amigo, do vago amante à amada inconsolável e até ao triste, ao infeliz proscrito. Dos entes o misérrimo na terra, ao regaço da pátria em sonhos levas, sonhos que são mais doces do que amargo, cruel é o despertar, celeste numen. Se já teus dons cantei os teus rigores, em sentidas endechas-se piedoso, em teus altares úmidos de pranto, depus o coração que endarquejava, mas quando o arranquei do peito mal sofrido, a foz do tejo, altejo, ó deusa, altejo, me leva o pensamento que esvoaça, tímido e acovardado entre os olmedos, que as pobres águas deste Sena regam, doutrora ovante Sena. Vem no carro que pardas rolas gemedoras tiram a alma a buscar-me que por ti suspira. Bom, é isso, então nós temos aí um panorama geral da poesia romântica lá da Europa, tá? Na verdade, a origem da poesia romântica e alguns autores importantes dessa produção romântica europeia e também Portugal. Na próxima aula que eu for falar sobre romantismo, aí é claro eu vou trazer o romantismo e o contexto histórico da produção romântica no Brasil com os seus principais escritores. Espero que fiquem todos bem, não deixem de ver as atividades que vão ficar à disposição de vocês em breve e a gente se fala na próxima aula. Falou pra vocês e até mais.